Chegados a 2026 e finalmente temos mais dados em relação à vacinação, aos seus efeitos secundários, aqueles conhecidos e os desconhecidos, porque, como sabemos, não há qualquer tipo de possibilidade de se testarem efeitos de médio ou longo prazo se vocês não tiverem tempo suficiente para desenvolver uma vacina no médio ou longo prazo e, portanto, parece que a Diretora-Geral da Saúde mentiu aos deputados em 2021. Nós vamos descobrir porquê, de que forma. O Página 1 fez mais uma reportagem brilhante. Sigam o Página 1, estejam atentos, assinem a newsletter. Eu próprio sou um assinante da newsletter do Página 1. Acho que vale muito a pena e vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a pandemia, a Diretora-Geral da Saúde mente aos deputados sobre pareceres escondidos dos pais na campanha de vacinação em 2021. A Diretora-Geral da Saúde, Rita Sá Machado, prestou informações falsas à Comissão da Saúde da Assembleia da República ao afirmar que os pareceres da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 foram divulgados publicamente durante o processo de decisão em 2021. A declaração consta de uma missiva enviada aos deputados no passado 24 de março, portanto no mês passado, no âmbito de um pedido de esclarecimentos relacionado com a petição que propõe a criação de um programa estatal de indemnização dirigido às pessoas afetadas por reações adversas às vacinas. Aliás, ficámos a saber, acho que era Graça Freitas, que tinha assinado com as farmacêuticas contratos que tinham cláusulas claríssimas do ponto de vista das próprias farmacêuticas se livrarem de qualquer responsabilidade de um efeito adverso, e a assinaturazinha de Vossa Excelência estava presente e, portanto, depois veio o público dizer, não, mas isto tem grandes garantias de segurança, tomem todos, e se não tomarem todos, talvez eu vos obrigue a tomar. Talvez, portanto, colocou a coisa no hipotético ou alguma coisa deste género. Depois vamos a ver as cláusulazinhas do contrato que a própria assinou com a sua mãozinha e vemos, então afinal as farmacêuticas disseram, bom, se acontecer alguma coisa isso é um problema vosso, não nos metam nisso, nós só estamos aqui para vender o produto. Portanto, isto é mentir às pessoas e muita da atuação tomada nesta altura em concreto foi tomada sem qualquer base científica, muitas vezes sem consultar opiniões diversas na comunidade científica que existiam e também existiam em Portugal. E, portanto, houve muitas pessoas que foram tratados como conspiracionistas, como negacionistas, na altura era a palavra que estava na moda, eram os negacionistas. Vocês questionavam qualquer tipo de legitimidade científica desta situação e diziam-vos, bom, mas vocês não são médicos. Reparem, não é preciso ser médico para fazer a seguinte consideração. Como é que é possível testar efeitos de longo prazo numa vacina que a sua criação não foi tempo suficiente para testar esses efeitos no longo prazo? É impossível de saber. E, portanto, não é preciso ser... Se vocês desenvolvem uma coisa em 6 meses, é impossível vocês saberem os efeitos dessa coisa daqui a 5 anos. Como é óbvio que é impossível saber. E depois dizem, bom, mas isto foi desenvolvido com particular velocidade e essa velocidade, enfim, tem os seus problemas e tudo mais. Hoje reconhecemos isto, mas para aí 80% ou mais da população portuguesa levou a injeçãozinha e se calhar a considerar, até porque nós somos dos países da União Europeia que mais acredita na televisão e a televisão fez literalmente uma campanha de terror, principalmente para com os idosos, ou vocês tomam ou estão tramados, quando na verdade a toma também os pode tramar. Esse é que é o problema e tramou muita gente e responsabilidades ninguém as vai assumir. No documento, a responsável pela DGS admite a possibilidade de reações adversas, embora classificadas como residuais face ao número de vacinas administradas, e reconhece também a existência de subnotificação, sobretudo em casos não graves. No entanto, sustenta que as decisões foram tomadas com base em pareceres técnicos da Comissão de Vacinação e que esses pareceres foram tornados públicos, garantindo, nas suas palavras, a transparência do processo. Não foram. Até porque os responsáveis políticos, não falo desta senhora em concreto, falo de Graça Freitas e de outras pessoas, deram a sua cara, deram publicamente a cara para dizer, meus amigos, tomem, não há qualquer tipo de reação conhecida, isto é seguro, tomem as vacinas. Aliás, nos Estados Unidos da América, lembro-me de um anúncio absolutamente miserável em que ofereciam um hambúrguer e umas batatas fritas para dizer, bom, se calhar era boa ideia vocês tomarem e vão ter aqui um hambúrguer e umas batatas grátis. Quer dizer, isto é obviamente manipulação. Quais das pessoas é que foram verdadeiramente... Que pessoas... Isso é que é o importante. Qual foi a percentagem de pessoas que foram ao beijamão, como se costuma dizer, e estavam conscientes dos seus efeitos? Quantas pessoas? Por muito que esta senhora diga, bom, são efeitos residuais,
a mensagem política na altura era que não havia efeitos. Em 2026 já há efeitos, são residuais. Em 2030 se calhar já há efeitos graves e daqui a bocado morre toda a gente. Não sei, isto estou eu, enfim, já a hiperbolizar, obviamente, eu não acredito que vá morrer 80% da população portuguesa, mas o que é facto é que há efeitos conhecidos, estudados pelos mais variados especialistas, e agora a Diretora-Geral da Saúde também o diz, bom, são residuais face ao número de vacinas administradas, mas nós sabemos, por exemplo, isso é conhecido de todos vós, duas coisas em concreto. Número 1, houve muitas pessoas que, quando do seu óbito, foram dadas como mortes de Covid, quando na verdade eram mortes com Covid, não eram de Covid, são coisas distintas. E por outro lado, também importante e muito específico neste caso, muitas das pessoas, por muito residuais que sejam os efeitos, têm que conhecer os efeitos antes da toma. Não é em 2026, onde já vão na 14ª dose, se for preciso. Isso é coisa de gente doida, honestamente, mas enfim, há vários especialistas a estudar isto. Esta afirmação é completamente falsa e os próprios registros cronológicos no site da DGS comprovam em verdade de Rita Sá Machado, que tenta assim obscurecer uma evidência. A vacinação de adolescentes no verão de 2021 era controversa mesmo no seio da CTVC. Porém, o Ministério da Saúde quis deliberadamente esconder essas divergências do público e, sobretudo, dos pais, para não interferir na meta política de ter Portugal como um dos países com maior taxa de vacinação a nível mundial. Com efeito, durante todo o período crítico da campanha de vacinação ao longo de 2021, os parceiros da Comissão Técnica de Vacinação, particularmente os relativos à inoculação de adolescentes entre os 12 e os 15 anos, não foram divulgados, e dois documentos centrais datados de 27 de julho e de 8 de agosto desse ano permaneceram ocultos durante meses e só vieram a público em meados de março de 2022, já fora do contexto decisório e por via da pressão do Página 1. Ou seja, depois da toma é que dizem, está aqui um documento porque há aqui uma tensão na comunidade científica, nós não temos bem a certeza. É que na altura os próprios especialistas que eram contra e que se posicionaram contra perderam muitos dos cargos que desempenhavam e eram tratados como negacionistas. Pessoas que discutiam ciência e que continuam a discutir e a ter o seu ponto de vista sobre as mais variadas áreas eram tratados como negacionistas e desprezados pela comunidade científica e também, evidentemente, pela política e pelos políticos portugueses. E, portanto, esta ideia de que, mas os efeitos são irrisórios. Bom, não interessa. Por muito irrisórios que fossem, mesmo que fossem 0,5, a pessoa deve saber quais é que são os riscos, por muito irrisórios que sejam. Agora podem dizer, bom, mas eram tão irrelevantes que nós nem queríamos dizer. Bom, se eram irrelevantes, deveriam ter dito, não é? Portanto, se são irrelevantes, não há qualquer tipo de necessidade de os esconderem. Se eram relevantes, esconderam de forma absolutamente traiçoeira para a maior parte dos idosos, muitos deles com uma saúde particularmente frágil. E depois há outra questão, e deixo esta questão apenas para terminar o vídeo, porque eu acho que tem que ser dito. Vamos lá ser honestos. Pessoas ou que tenham ataques cardíacos ou que tenham outro tipo de condições que possam vir da vacinação, como é que vossas excelências acabam por saber verdadeiramente se esses ataques cardíacos, por exemplo, insuficiências cardíacas, o que quer que seja, como é que vocês localizam que a causa foi a vacinação? E quantas das pessoas que tiveram problemas por causa da vacinação é que se soube verdadeiramente que a causa era a vacinação? Eu coloco no mínimo em causa a ideia de que se soube de todos os efeitos adversos que a vacinação teve, porque verdadeiramente muitas das pessoas, principalmente no caso de idosos, ninguém vai investigar se foi se não. E provavelmente nem têm como o saber. E portanto, essa é que é a questão. Eu acho que nós nos reservamos todos no direito de ser contra e de nos posicionarmos. Na altura diziam que não haviam qualquer tipo de efeitos, agora já dizem há efeitos, mas são residuais face ao grau de administração. Se calhar daqui a uns anos dizem, meus amigos, olhem, quem tomou, a coisa vai-vos correr mal. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fica mais esta notícia sobre a questão da vacinação. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.